Você já ouviu falar do PL da devastação? O projeto de lei que pode ser votado a qualquer minuto no Senado e que acaba com o licenciamento ambiental? Olha, apesar de estar acompanhando de perto, tentando acompanhar de perto a questão ambiental, é tanta coisa acontecendo que eu mesmo tenho sérias dificuldades de entender qual é a sacanagem da vez. Então, Rodolfo, a gente fica tentando entender mais do que a questão do o que está acontecendo, que é muita coisa acontecendo, é como é que pode estar havendo, nesse momento da caminhada humana, como é que a gente pode ter algo assim sendo discutido? Como é que pode estar sendo discutido discutida a possibilidade de eliminação geral e restrita de licenciamento ambiental de todo e qualquer tipo de obra? Eu acho que essa é a grande questão a ser colocada. Esse PL ele foi apresentado pela Tereza Cristina, relatora dele, a Miss Veneno, aquela que aparecia na grande imprensa como técnica responsável. Então é um PL que desmonta o processo de licenciamento ambiental das grandes obras. Independente da eventual aprovação ou não, eu dei uma olhada também, eu tô que nem você, a gente tem que cuidar da vida, cuidar dos filhos, da responsabilidade, de pagar a conta, a gente não tem como ver tudo, acompanhar tudo. Só que a gente tem que fazer isso porque tem muito pouca gente cuidando, tomando conta, muito pouca gente preocupada, infelizmente, muito pouca gente preocupada com essa que é a grande questão da humanidade no momento. Mas como eu ia dizendo, é tanta sacanagem que a gente nem dá conta de acompanhar, porque eles passam de uma para outra. E o fato é que, apesar do governo Bolsonaro, de Bolsonaro ter sido derrotado, a direita venceu as eleições, né, pro legislativo, e eles seguem passando a boiada, como dizia o Ricardo Salles. Então a gente pergunta, como é que isso pode estar sendo discutido? Como que hoje, depois do que a gente... porque existe uma história do ambientalismo que começou nos anos 70 com a proteção das baleias, e depois a gente começou a pensar no mico-leão dourado, e que se perdeu em dado momento na tentativa de sobrevivência da humanidade, do crescimento econômico, do capitalismo. Então a gente só consegue entender um absurdo como esse, que haja algum espaço, porque assim, uma coisa é você aprovar, outra coisa é você ter espaço para discutir. Ninguém, por exemplo, discute a possibilidade de liberar o assassinato. E é muito difícil para a gente acompanhar cada uma das várias sacanagens que rolam por aí. Eu acho que eles usam uma técnica parecida com o que o Bolsonaro fazia quando era presidente, que ele falava um absurdo, depois ele falava outro absurdo maior, e outro maior ainda, e chegava uma hora que a gente se perdia e não conseguia nem criticar mais nada, nem entender o que era sério e o que era cortina de fumaça. Só que assim, estamos discutindo a extinção do licenciamento ambiental. Como é que pode haver espaço? Eu gostaria de ampliar a discussão para esse lugar. O licenciamento ambiental, que sempre foi nunca foi considerado como ele deveria ser considerado, né? Sempre assim, sempre houve, como a gente já escreveu muitas vezes quando a gente escrevia artigos, mas tá demorando para sair a licença. Não é questão de demorar para sair a licença pode não sair. A licença ela tem direito de não sair, não. Isso não só que nunca acontece isso. Mais cedo ou mais tarde a licença sai. É condicionante para cá, é condicionante para lá, não se cumpre nenhuma condicionante, só que a licença sempre acaba saindo. Então a gente sempre criticou o fato de que as licenças, elas acabam, são sempre tratadas como algo que demora a sair, quando de vez em quando deveria poder falar, não, isso não se faz, isso não vai se fazer, essa obra não será feita, porque essa obra representa um risco para a humanidade inteira. Oi, Rodolfo, eu não sei se a luz está adequada, mas eu estou aqui no sofá bastante cansada depois de um dia intenso. A luz está maravilhosa, Thelma.
Vocês sabem que a Thelma é amiga da Luz, né? A Thelma trabalhou muito tempo como posando, né? Modelo profissional. Thelma também é pedagoga, deu muita aula, se tornou especialista em licenciamento ambiental e mais recentemente fez um curso profissionalizante de jornalismo em defesa dos direitos humanos. E é isso, a Luz é a gente que faz de acordo com as circunstâncias. Eu estou aqui na ponte que passa sobre o Igarapé Ambé, do lado do Lago de Belo Monte, e aquela luz lá no fundo é a cidade de Altamira. E a gente vê um pouco aí do reflexo da noite sobre o rio Xingu barrado devido a essa obra trágica, né? Devastadora que foi Belo Monte, apesar do licenciamento ambiental. Imagina como é que Belo Monte seria sem um processo minimamente rigoroso de licenciamento ambiental. Aliás, Belo Monte é o exemplo de como o licenciamento ambiental é importante, porque ele foi atropelado, ele foi desconsiderado e hoje em dia a gente tem uma devastação imensa aqui no Xingu e uma hidrelétrica que produz muito pouca energia para muito dinheiro gasto. Desculpa, Thelma, me empolguei com a história da Luz. Vamos ouvir aí o que você tem a dizer. Não, você tem razão. A gente não sabe nem o que abordar, porque são tantos os problemas que nós estamos enfrentando nesse governo Lula, mais o que nós enfrentamos nos outros governos do PT passados. Essa questão do PL, da liberação quase total, da facilitação do licenciamento, é uma coisa tão absurda que vai pegar muito feio. Nós temos muita coisa pela frente para licenciar. Nós temos ferrovias, nós temos hidrovias, nós temos ligação com a América do Sul, nós temos rodovias, duplicação de rodovias. Temos até a questão dos trens, a fábrica de trens, né? Então, essa facilitação que eles pretendem, a simplificação, vamos chamar assim, do licenciamento ambiental, é um retrocesso que não tem tamanho. Então, eu deixo aqui minha contribuição com relação a isso. Tá? Imagine o que vai acontecer com outros projetos, principalmente no Pantanal, que tem previstas hidrovias para ligar. Tem hidrovias previstas, por exemplo, lá em cima, em Roraima, em plena terra Yanomami. Pois bem, essa facilitação, essa simplificação precisa ser bastante analisada por nós. Nós temos que analisar, dar mais subsídios para o nosso internauta, porque isso vai prejudicar o Brasil. E eu fico pensando, sabe, Rodolfo, olha só, por que é que o governo Lula está deixando isso tudo rolar solto? Porque quem está mandando, por exemplo, na questão da infraestrutura é o ministro Renan Filho. Quem está mandando na infraestrutura e na necessidade ou não, na decisão ou não da infraestrutura, é nada mais, nada menos que o agronegócio. Então, qual é a chance que nós temos de barrar? Eu já assinei várias petições para barrar esse PL lá no Congresso. Eu aconselho que os nossos internautas entrem, e é possível que a gente coloque o link dessas petições para que todo mundo assine, e para ver se a gente segura um pouco isso, senão a boiada vai passar mesmo. Nós estamos revivendo o Ricardo Salles, em pleno governo do PT, em pleno governo Lula. Eu já estou ficando cansada com isso, tá? Disso tudo. Cansada, porque eu tenho que lutar ao mesmo tempo com frentes diferentes. A mineração é outro problema sério que vai ser facilitada com essa flexibilização do licenciamento ambiental. Nós já temos problema demais. Beijos. Então é muito difícil a gente conseguir defender, por mais que teoricamente seja óbvio,
Porque na verdade esse desenvolvimento que o fim do licenciamento quer liberar é um desenvolvimento que beneficia a todas as pessoas no imediato, né? No imediato. Todo mundo vai ter... Normalmente você faz uma obra gigante, todo mundo tem... recebe emprego, gera renda, não é só os grandes milionários que ganham mais. Todas as pessoas ganham de alguma forma. Oi, Danilo, eu entendo o que você quer dizer, né? Que uma grande obra, muita gente ganha, desde o grande empresário até o mendigo que vai comer o resto de comida ali na frente do refeitório da obra. Mas não é verdade que todo mundo ganha. Tem pessoas que são imediatamente prejudicadas em muito com obras que passam por cima de populações tradicionais, enfim, né? Tem gente que é imediatamente prejudicado, sim. Então é muito difícil, tem muito poucas pessoas que estão fazendo o que a gente está fazendo. Então essa é a importância de você curtir esse vídeo. Você que está acompanhando esse canal, que tenho certeza, vejo pelos comentários e fico muito feliz de saber que tem gente com a gente, de você divulgar, de você falar com as pessoas perto de você curtir, de se inscrever e divulgar o nosso canal para a gente conseguir ampliar esse pensamento. Então eu só queria aqui destacar esse pensamento mais amplo, mais filosófico, e nós vamos colocar aqui na descrição do vídeo as informações totalmente estarrecedoras trazidas pelo Instituto Socioambiental, de uma reportagem com os 10 absurdos maiores, que um deles é essa ampliação total. Eu também passei o olho agora aqui, olhei e falei, uau, entendeu? Vamos dar uma olhada nesse documento, uma olhada rápida nesse documento, 10 barbaridades do PL do licenciamento ambiental, que foi publicado pelo Instituto Socioambiental. Então, qual é a primeira barbaridade? Isenção ampla, geral e restrita. Então, 13 tipos de empreendimento estão isentos de licenciamento ambiental, estação de tratamento de esgoto, melhoras de infraestruturas já existentes, ou seja, a BR-319 já não precisa mais de licenciamento ambiental. A estrada que pode levar à destruição quase que completa da floresta amazônica, já cai o licenciamento nessa, né? Vamos ver, baixo e médio impacto, obra de baixo e médio impacto não precisa de licenciamento. E quem define o que é baixo e médio impacto, se não o processo de licenciamento, né? Então, segundo o PL, cada município pode decretar se é baixo ou médio impacto. Friboi, então não precisa de licenciamento para atividades agropecuárias extensivas, né? Inclusive em áreas griladas, né? Se quiser fazer um desmatamento imenso, pode fazer que o licenciamento não é mais uma questão importante. Outra, autodeclaração para renovação de licenças vencidas. Não precisa nem passar pelo órgão. Você preenche lá online e a licença já passa naturalmente, sem precisar passar por um servidor de um órgão ambiental. Então, olha só, vocês veem que é uma loucura. Realmente, quando a gente fala que é o fim do licenciamento ambiental, é isso mesmo. Lucro privado, prejuízos para todos, né? Então, a grande hidrelétrica causa um aumento populacional. Então, para o empreendedor, isso é injusto, né? Então, Belo Monte aqui tem uma série de condicionantes que foram colocadas em função do crescimento populacional que seria gerado por Belo Monte. Isso aí tudo deixa de ser um problema do empreendedor, né? Autolicenciamento para todo mundo. Então, você quer fazer uma estrada, asfaltar uma estrada no Pantanal? Pois bem, que vá, né? Então, o PL leva isso ao extremo. Então, você tem o autolicenciamento. Licença corretiva de maus feitos. A licença corretiva é aplicada quando o empreendimento está operando sem licença ambiental. Ele tá sem licença, em vez de ser punido, você faz ali uma licença de emenda, né? É para se emendar e se livrar da multa. E então é uma lista realmente infinita, né? Aqui, então, FUNAI, IFAM, ICMBio,
já não têm direito de se manifestar sobre o licenciamento, né? Então ainda botam uma mordaça sobre os servidores ambientais. Realmente, é até difícil de memorizar, é difícil de registrar o tamanho da barbaridade, porque é tanta coisa, tanto absurdo, que a gente só pode chamar de fim do licenciamento ambiental. A possibilidade de estar sendo tratado e não haver uma reação da sociedade desesperada por um absurdo desse, isso é que me choca mais nesse momento. Agora, quem quiser se aprofundar no absurdo que a gente está falando, vão ter os links aqui na descrição e nos comentários. Cara, seguindo numa linha assim que eu já tinha comentado com vocês, que a gente tem que procurar sempre ter aquela seriedade para não ficar só naquela coisa de crítica pela crítica e de ser contra sempre, eu fui dar uma lida básica no projeto de lei. E aí eu achei o documento que foi enviado para a Comissão de Meio Ambiente do Senado, que é o último lugar que ele ficou parado no fim de 2023, pelo que eu acompanhei na tramitação do site. E ele está parado ainda, não foi votado nessa Comissão de Meio Ambiente e foram incorporadas várias emendas. E essa questão do licenciamento ambiental realmente é uma coisa que se arrasta faz muitos anos e algumas pessoas argumentam sobre a insegurança jurídica do licenciamento estar definido basicamente não por lei no Brasil, mas sim por resoluções do CONAMA, principalmente. Uma resolução não poderia ter aquele nível de influência de estabelecimento de obrigações e deveres, porque isso só legislação poderia fazer, e não um tipo de norma infralegal, como é uma resolução de um órgão que é parte da estrutura do Ministério do Meio Ambiente. Então essa questão do licenciamento ambiental faz tempo que estava precisando de ter uma lei mesmo, uma lei do Congresso Nacional que regulasse o assunto. Então essa lei, se você olhar a origem dela, ela é desde 2004, provavelmente porque esse é um assunto já antigo e que as pessoas vêm debatendo, sempre com aquela visão, né, do mundo empresário reclamando do licenciamento e nós ambientalistas tentando defender o licenciamento, mas é fato que seria necessário mesmo você ter uma lei regulando o licenciamento. Bom, o texto que eu li, que dá o acesso que está nessa Comissão de Meio Ambiente aí do Senado, em si, no geral, ele me pareceu um texto positivo. Ele está apenas regulamentando o licenciamento, estabelece a necessidade do licenciamento, define vários dos termos, copia vários dos termos que já tem na própria legislação das resoluções do CONAMA e estabelece algumas exceções, mas nenhuma das exceções me pareceu muito grave, como é argumentado naquele abaixo-assinado que a Thelma mandou. Mas, como sempre dizem, né, o diabo mora nos detalhes. Rogério, você está equivocado. O texto base é sempre simples. Normalmente, todo texto base de um projeto de lei é, no máximo, uma folha... Não, no máximo uma folha e assinatura na outra folha. É sempre simples. Tá? O problema não está aí, o problema está na tramitação. Aí eles vão juntando jabutis, põe jabuti, vai a comissão do agro, põe jabuti, vai a comissão da religião, põe um jabuti. Eles vão acrescentando coisas e isso vai se tornando uma bola de neve com uma série de inserções que levam à facilitação. Não é que vai acabar com a legislação ambiental, com a lei ambiental. O CISNAMA está lá segurando isso. Existe o CISNAMA é para isso. O que vai acontecer é que eles vão regulamentar e vão criar alguns, vamos supor, pontes para superar as dificuldades dos diversos segmentos da sociedade. Por exemplo, o agronegócio, o agrotóxico, a compensação ambiental, e tem uma série de coisas ali que você não leu, mas que eu li, que vai fazer com que essa lei, se for aprovada, ela já passou por, eu não sei se ela já começou, ela já passou por muitas comissões, e o perigo é que essas comissões acabam levando vírgulas, entendeu? Vírgulas, coloca vírgulas e acrescenta uma frase, e essa frase muda tudo, muda a forma como a legislação ambiental está sendo feita. Então muda a participação do IBAMA,
Muda a participação do CONAMA. O que é o CONAMA? O CONAMA é um conjunto de organizações, tanto da sociedade civil, como do comércio, como das indústrias. Eu já participei do CONAMA, já fui do CONAMA. E quem ganha no CONAMA não é a sociedade civil, nunca. Quem ganha no CONAMA são as grandes empresas que têm os lobbies, entendeu? Então, o que eles estão fazendo? Eles estão facilitando essa passagem pelos órgãos ambientais, ICM, principalmente pelo IBAMA. O IBAMA tem um corpo técnico fantástico que analisa tudo. Sim. E outra coisa, não fui eu que analisei. Foi gente da mais alta capacidade que analisou tudo que pode acontecer com essa questão da flexibilização, é o termo, do licenciamento ambiental, para satisfazer setores da sociedade, setores da indústria, setores do agronegócio, setores da importação, setores da exportação. Então, é isso, não tenha medo de falar isso que eu estou falando. Agro não é licenciado, mas agrotóxico é, defensivo agrícola consumo de água para irrigação Gente, para de pensar no pequeno e pensa no geral. Tem um monte de coisa. Olha, para vocês terem uma ideia, tem até deputado ou senador querendo incluir nisso aí, nessa árvore de jabutis, inclusive diminuir de 80% a preservação na Amazônia Legal da floresta para 20%. Hoje é 80% que o cara pode desmatar da sua propriedade para plantar soja, para plantar algodão, para plantar milho. Eles estão colocando que tem que tirar os 80%, 80% é muito. Até isso eles estão querendo inserir nesse PN. Então, eu estou acompanhando isso desde 2004. Thelma, beleza, obrigado. Esses esclarecimentos aí me ajudaram bastante a enxergar melhor. Acho só que eu não... Você talvez tenha entendido mal o que eu falei, não disse que eu era a favor do projeto de lei, nem não disse que eu era contra em princípio. O que eu comentei é que há realmente uma necessidade de regulamentação por uma questão jurídica até maior, que você precisa ter um arcabouço legal para o licenciamento, que não pode depender só das resoluções, daquelas 2 resoluções do CONAMA que tratam do licenciamento. E sim, como eu mesmo falei, né, o diabo mora nos detalhes, por isso que eu falei que tinha sido uma análise minha, primeira, superficial, tinha alguns pontos ali que levantavam alguma suspeita, mas que a gente precisava realmente ver todas essas emendas, todos esses jabutis, todos os detalhes. E aí, sim, em vez de falar só, porque concordo com você que sim, é muito difícil sair uma coisa razoável para o meio ambiente vinda do Congresso, embora a gente tenha a lei do SNUC, né, a lei do SNUC veio do Congresso e é uma lei bem razoável, a lei de crimes ambientais também. Mas outras coisas não. Tem coisas muito ruins, como a modificação do Código Florestal e todas as outras coisas. Então, o meu ponto é assim, em vez de ser contra a lei como um todo, ponto, porque ela tem uma grande chance de passar, dada a pressão dos ruralistas e a pressão do meio industrial, a gente tem que mostrar exatamente os pontos que são problemáticos para tentar atacar esses pontos, porque a lei como um todo tem uma necessidade, ela estabelece, basicamente ela traz várias você falou que vem acompanhando, então, né, eu estou falando isso aqui mais para o Rodolfo e para o Danilo, traz aqueles elementos todos que alguns já estão até na resolução do CONAMA, os tipos de licença, estabelece alguns tipos novos, tal, que a gente tem que olhar com atenção, essas coisas da autodeclaração, dos licenciamentos simplificados, isso tudo a gente tem que olhar, para tentar combater esses pontos específicos e fazer com que saia uma lei menos pior do que essa que está sendo proposta. Porque se tentar combater só a lei como um todo, não tem chance da lei como um todo não passar, ou, se a lei andar mais um pouco, do Lula vetar, porque a gente sabe como ele é comprometido com essas coisas e pode comprar essa ideia de que precisa regulamentar o licenciamento, que precisa mesmo. Então, o que eu acho é isso, que é esse trabalho aí que você passou, da gente mostrar exatamente esses pontos específicos, em vez de só falar assim, a lei como um todo é problemática. Não é a lei como um todo que é problemática, sim esses pontos todos aí que você também está levantando. Tá joia? Zé Pucá, meu Deus, Zé Pucá, tu,
Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.